Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero iniciar nessa noite este sermão fazendo-lhe uma pergunta. O que significa arrependimento? Arrependimento. Talvez algumas definições aprendidas por você ao longo da sua história de vida, ou até mesmo a partir do momento que você conheceu o Evangelho e começou a ler a Bíblia Sagrada, possam ter lhe trazido alguma compreensão acerca do que é arrependimento, do que é arrepender-se. Essa é uma palavra muito comum, porque nós falamos tanto de arrependimento. Às vezes nós nos arrependemos de escolhas erradas que nós fazemos. E arrependimento então se tornou uma palavra que é comum a muitos, e faz parte do nosso dia a dia. Alguns podem dizer, está arrependido por ter, por exemplo, comprado um carro, e não gostou do mesmo. Eu lembro que o meu primeiro carro foi um Fusquinha 72, e aparentemente ele era lindo, mas eu não conhecia nada de carro. Pense, o abacaxi que eu acabei assumindo nas mãos, né? Então às vezes a gente tem uma dor de cabeça dessas. Às vezes você se arrepende por conta de ter escolhido um curso da faculdade, que você imaginava era aquele curso que seria o dos seus sonhos, e se tornou um pesadelo, e aí você tem que desistir e começar tudo de novo. Outras vezes você pode dizer assim: pastor, eu estou arrependido de ter me casado. Olha, eu pensei que tinha casado com um príncipe, e na verdade era um sapo. Às vezes, queridos, nós nos arrependemos por erros cometidos, decisões que tomamos. Às vezes, arrependimento pode também ser definido por alguns como remorso, como algo que lhe trouxe um peso, um pesar, uma tristeza. No entanto, eu acredito que para melhor entendermos o real sentido de arrependimento, nós precisamos aprender com aquele que gera o arrependimento no coração do homem, o arrependimento bíblico. E assim nós gostaríamos de nessa noite convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Essa é uma passagem bem conhecida, mas queremos que você a acompanhe aí. Nós vamos estar colocando aqui também no multimídia, para você que não trouxe Bíblia poder acompanhar. E você que está aí participando conosco através do canal no YouTube, que você possa também estar abrindo a sua palavra e ter acesso nesse momento a essa passagem, essa narrativa maravilhosa. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos,
Eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que eu lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Glória a Deus. Queridos, essa narrativa, ela é bem conhecida, porque ela fala de um dos milagres mais tremendos, maravilhosos que aconteceu logo após a morte de Jesus. Os discípulos que tanto viram Jesus curar os enfermos, Jesus operar maravilhas e prodígios, agora eles estavam sendo instrumentos da cura, instrumentos da bênção de Deus para outras vidas. Eles viram o seu mestre operar sinais e prodígios, e agora eles eram os instrumentos de Deus na operação desses sinais e prodígios. É interessante porque essa narrativa ela é bem simples. Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele não faz uma narrativa rebuscada, uma narrativa cheia de floreados. Ele vai direto àquilo que aconteceu a partir do encontro de um mendigo que era doente, que era paralítico, um mendigo que precisava que outros o levassem todos os dias a um determinado local, aonde ele buscava recolher um pouco de recurso de dinheiro daqueles que fossem adorar no templo. Queridos, e o que nós observamos no capítulo 3 é que a mensagem central desse capítulo não é o diálogo entre Pedro, João e aquele paralítico. Não é a multidão que se aproxima de Pedro e João, imaginando que eles tivessem em si algum poder. Mas a principal mensagem não é a cura. A principal mensagem que é colocada nessa passagem é exatamente a mensagem do arrependimento. Assim, eu preciso que você acompanhe o raciocínio que Pedro vai nos mostrar ao longo de todo esse capítulo 3, porque neste capítulo 3, nós vamos poder encontrar verdades maravilhosas para a nossa vida, acerca desse tema que é arrependimento. E se você observar logo no versículo 19, a palavra de Deus diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, amados, é que arrependimento é uma resposta a uma ação. Ao lermos o capítulo 3, nós observamos esse evento, esse momento de encontro entre Pedro, João e o aleijado. Aquele era um dia normal, era um dia em que as pessoas se dirigiam ao templo, e é exatamente nesse dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João estão indo ao templo de Jerusalém, e quando eles estão próximos a entrar, eles se deparam com um mendigo, um homem que nunca foi capaz de andar em toda a sua vida. Aquele homem sempre precisou que outros o conduzissem, e ele está apoiado na porta do templo, pedindo esmola a todos que entravam. Ele não reconheceu Pedro e João como apóstolos de Jesus. Ele não viu Pedro e João como pessoas diferentes. Ele apenas viu 2 homens que poderiam jogar-lhe algumas moedas. Alguém que poderia ficar consternado com a sua situação de não poder trabalhar, de não ter uma vida social, de ser privado de se locomover, e assim sensibilizado com a sua situação,
jogar-lhe alguns trocados, como tantos outros que ali passavam e assim faziam. Este homem coxo, que ali todos os dias era colocado, ele naquele momento desejava apenas uma ajuda, apenas uns trocados. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que aquele homem esperasse ganhar algum dinheiro com os apóstolos Pedro e João, a palavra de Deus diz que no versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele. Naquele momento, talvez que aquele homem tenha estendido a mão, pedindo uma ajuda, pedindo algumas moedas, pedindo algum dinheiro. A palavra de Deus diz que Pedro e João olharam bem para ele. E não somente isso, além de olhar para ele, Pedro faz a seguinte declaração: olhe para nós. Talvez aquele homem que foi motivo de repulsa, né? Aquele homem, talvez, que fosse maltrajado, sujo, que estivesse ali para que a sua aparência, o seu estado também pudesse condoer o coração das pessoas que estivessem passando. Naquele momento, Pedro e João pedem que eles olhem para ele. Eu fico imaginando, tantas vezes que aqueles dois apóstolos viram Jesus olhar para os enfermos, olhar às vezes para os leprosos, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, que as pessoas fugiam delas, e Jesus sempre as encarava, Jesus sempre procurava ter algum relacionamento, algum contato com eles. Eu fico imaginando que nesse momento, Pedro e João lembraram exatamente de tudo aquilo que viram o Mestre Jesus fazer, e Pedro vai e diz: olhe para nós. A palavra de Deus diz que o homem olhou para eles com atenção, talvez estivesse pensando assim: opa, vem aí não apenas um trocado, talvez venha um dinheiro um pouco melhor, talvez esses dois possam me ajudar de outra forma. E nesse momento, Pedro diz uma coisa tremenda, ele diz assim: não tenho prata nem ouro. Eu acho que a alegria, a expectativa daquele mendigo, que num primeiro momento ficou olhando, atento para os apóstolos, na expectativa de receber algum valor mais significativo, e aí quando escuta de Pedro essa declaração: não tenho prata nem ouro, eu acredito que o semblante dele deve ter ficado muito triste. Pronto, eu esperava ganhar um dinheiro a mais, e agora esses dois estão logo dizendo que nem tem prata, nem tem ouro, não tem um centavo para me dar. Mas em seguida, Pedro vai e diz: o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Queridos, os versículos 7 e 8, relatam que Pedro, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aqueles ossos que estavam enrijecidos, aquela musculatura que já não tinha mais elasticidade, mas a palavra de Deus diz que os seus pés e tornozelos ficaram firmes, e de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aquele que outrora precisava de outros para conduzi-lo, aquele que antes, que para erguer-se, precisava da ajuda de terceiros, agora pulava, saltava, louvava a Deus. Ele tantas vezes vira as pessoas entrarem no templo para fazer adoração, e ele ficava só ali na porta, ele não entrava, mas naquele momento nada mais o impedia de entrar nos átrios do Senhor, adorando, saltando, louvando a Deus. Queridos, eu fico pensando, às vezes as justificativas que nós elencamos para não adorarmos a Deus, para não virmos à casa do Senhor. Quantas vezes nós não passamos a dizer: ah, Senhor, tu sabes, hoje o dia foi tão cheio, eu estou tão cansado, ah, Senhor, tem tantos afazeres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí a gente se priva de vir à casa do Senhor. Mas naquele momento, aquele homem
cheio de alegria, entrou na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o homem caminhou. Na verdade, Lucas nos diz que ele saltou. Esse homem está pulando. E queridos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? No versículo 10, diz que as pessoas elas ficaram perplexas e muito admiradas com o que lhe tinha acontecido, porque o povo sempre via aquele aleijado, aquele ponto já era certo, todos os dias ele está ali pedindo esmolas, todo o povo que ia ao templo já o reconhecia, mas agora eles o viam saltitando, pulando, e a multidão ficou perplexa, muito admirada. Não era algo normal ver um paralítico andar. E é exatamente diante da perplexidade da multidão que Pedro vê uma oportunidade de pregar o Evangelho. Queridos, quantas vezes Deus já não nos tem dado oportunidades de pregar o Evangelho e nós nos silenciamos, nós nos calamos, nós nos intimidamos. Às vezes no trabalho, alguém chega para nós e diz assim: ai, você é evangélico, será que você poderia dar uma palavra hoje? Hoje nós estamos aqui nessa comemoração, nessa confraternização de final de ano. Não, eu não gosto muito de falar não. Às vezes você está entre os seus parentes visitando e alguém diz assim: olha, eu soube que você agora é um cristão evangélico, você poderia ler a Bíblia e trazer uma palavra para nós? Não, talvez eu chame outra pessoa, hoje não dá não. Queridos, quantas oportunidades Deus tem nos dado na escola, na faculdade, com a nossa família, no trabalho, e nós nos omitimos. Mas a palavra de Deus diz que Pedro aproveita que a multidão está perplexa, admirada, e leva-lhes a mensagem do Evangelho. Ele começa a esclarecer as possíveis dúvidas acerca do milagre acontecido. Talvez entre aquela multidão alguns estivessem pensando: quem são estes que operaram esse milagre? Será que são profetas? Quem são estes que realizaram tamanho feito? Ou será que aquele homem que todos os dias esmolava aqui na entrada do templo era um fanfarrão, era um mentiroso? Pedro então, com certeza, ele aproveita esse momento e passa a falar acerca do que aconteceu na cura, que foi realizada através do nome de Jesus. E aí Pedro faz duas perguntas. Ele diz assim: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Aqui Pedro diz assim: olha, por que vocês estão surpresos quanto a isso? Pedro não está falando com gentios, com homens que adorassem ídolos, com homens que estivessem à mercê do sol como um deus, ou da lua como uma deusa, mas o povo de Israel era o povo de Deus, era o povo da promessa. Eles não poderiam de forma nenhuma se surpreender diante da operação do Deus vivo e verdadeiro a quem eles serviam. Como é que nós podemos nos surpreender quando Deus cura enfermos? Porque Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Como é que nós podemos nos surpreender quando Deus realiza a restauração de um casamento? É Ele o nosso Deus, é o Deus que nos curou, que nos libertou, e Ele continua operando. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí Pedro diz: como é que vocês se surpreendem? E aí a segunda pergunta é: vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar? Quando a cura acontece, não é a operação daquele que ora, não é a operação daquele que unge, mas é a operação do Deus Todo-Poderoso. É isso que Pedro está dizendo: olha, essa obra não é humana, essa obra é divina. Em outras palavras, Pedro está dizendo: não pensem que fizemos isso. Esse homem antes aleijado e que está de pé, andando e pulando, foi curado, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, glorificou o seu servo Jesus. Pedro diz àquela multidão: vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e todos nós somos testemunhas, nós vimos isso acontecer, Ele está vivo. Se havia alguém que poderia testemunhar, dar crédito da ressurreição de Jesus, era Pedro e João.
E aí, ele diz, olha, Jesus é glorificado na vida desse homem, que outrora era aleijado, e agora está curado. E isso Deus fez para manifestar a glória de Jesus. Pela fé é que Deus operou essa cura na vida desse homem. Queridos, nos versos 17 e 18, Pedro faz uma declaração conciliadora. Ele diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Pedro não saiu acusando, olha, vocês mataram Jesus, vocês são culpados. Ou então, olha, eu sabia que os sacerdotes, que os líderes de Israel não prestavam, por isso que eles fizeram isso. Não, a mensagem de Pedro e João foi uma mensagem conciliadora. Queridos, diante da dificuldade, diante da luta, diante da contenda, a nossa palavra tem que ser de conciliação, não uma palavra que cause mais ódio, mais contenda. Infelizmente, a realidade que nós vivemos é aquela: pisou no meu pé, eu piso mais forte no teu. A gente rasgou a palavra de Deus quando Jesus diz, olha, se alguém bater a tua face, oferece a outra. Opa, na minha não, aqui ó, eu vou direto. Esse é o modelo de sociedade que nós vivemos. Mas será que é isso que Jesus quer para as nossas vidas? Em vez de repreender a multidão por sua ignorância em matar o Messias, Pedro agora diz a eles o que aconteceu. Que apesar da morte de Jesus ter sido através da traição de um dos seus discípulos, através do engodo da liderança de Israel, através de todas as mentiras do Império Romano, na verdade, o Deus soberano estava no controle de todas as coisas, e foi o próprio Cristo que deu a sua vida por amor a cada um de nós. Queridos, Pedro diz a eles que o que aconteceu foi predito pelos profetas. Deus não foi pego de surpresa. Deus tinha o seu plano preparado desde o jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou, e o Senhor fez a promessa que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E o que Pedro está dizendo, olha, isto aconteceu. O Senhor é vencedor. Os profetas do Antigo Testamento, queridos, escreveram que o Messias sofreria. A gente sabe muito bem isso, porque lá em Isaías, no capítulo 53, nos é apresentado o Messias sofredor, o Messias de Deus, o servo do Todo-Poderoso. Está fazendo-os lembrar das promessas que Deus havia trazido através dos santos profetas, mas que a sua mente estava embotada, a sua mente estava como que totalmente escurecida, e eles não conseguiam enxergar nada disso. Daí que no versículo 13, ele chama Jesus de servo de Deus. Quem não se lembra, queridos, exatamente do servo do Senhor de Isaías 53, do homem de dores, do servo sofredor, que leva as nossas culpas, os nossos pecados, a nossa iniquidade, como ovelha que vai ao matadouro. Ah, queridos, Deus cumpriu o que disse que faria. Por isso que a mensagem de Pedro e de João para aquela multidão era uma mensagem de arrependimento. E a mensagem que eu lhes trago nessa noite é a mesma: arrependam-se. Essa é a mensagem central do capítulo 3. Por isso é que o arrependimento é uma resposta. Arrependimento é uma resposta ao que Deus fez, ao que Deus cumpriu. Quando nós nos arrependemos, nós estamos respondendo ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós nos arrependemos, nós estamos respondendo ao grande amor de Deus, que enviou o seu Filho a este mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar. Deus enviou Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou dos mortos. O que Deus disse que faria, Ele fez. E agora, neste momento, aqui e agora, na história humana, é hora de reconciliação. É por isso que arrependimento é tão importante. É aqui que nos encontramos, queridos, na história da redenção de Deus. É na história do arrependimento. É assim que o arrependimento é uma resposta. Nós não inventamos isso, não foi ideia nossa. Nós estamos respondendo ao que Deus fez. O arrependimento é tão somente uma resposta ao que Deus fez por cada um de nós. Mas, além dessa verdade, nós encontramos uma segunda verdade.
o arrependimento tem propósitos, tem finalidades. Se você observar, aí no versículo 19, a palavra de Deus diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O primeiro propósito que nós encontramos nessa passagem é que arrependimento é necessário para que você seja perdoado de todos os seus pecados. A expressão, os seus pecados sejam cancelados, significa que sejam removidos. Daí que quando uma vida, após a pregação da palavra de Deus, feito o apelo, vem arrependida, confessando o seu pecado, e busca o perdão de Deus, não importa quão grandes, profundos e maus tenham sido os seus pecados, Deus os perdoará da mesma forma que qualquer outro. A culpa que carregava por todos os seus pecados, quando se arrepende e vem a Jesus, não existe mal. É por isso que o sentido de pecados cancelados é exatamente o sentido de apagados. E aí o profeta Miqueias, lá no capítulo 7, verso 19, ele usa uma expressão que simboliza muito bem isso. Ele diz que o Senhor, o nosso Deus, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Algumas versões dizem assim, no mar do esquecimento. Ou seja, Deus esquece aquilo que outrora foi realizado, que desagradou o coração de Deus. Todo pecado, toda iniquidade é perdoada, é cancelada, é apagada, é anulada pelo sangue do Cordeiro de Deus. É isso que nos traz vida, é isso que nos traz paz. Mas queridos, se nós voltarmos ainda ao versículo 20 agora, você vai ver que na parte inicial ele diz que nós precisamos nos arrepender para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. É como se outrora nós vivêssemos em tempos de guerra. Mas é importante a gente entender melhor, porque o que eu quero dizer aqui é que o segundo propósito é que é necessário arrepender-se para que o Espírito Santo se torne parte da sua vida. Aí você pode dizer assim, pastor, mas o que quer dizer o Espírito Santo fazer parte da minha vida e tempos de descanso da parte do Senhor? Qual é a relação em tempos de descanso e o Espírito Santo habitar na minha vida? Queridos, primeiro é importante lembrar que a paz e o descanso residem na presença de Deus. É por isso que nós damos a paz do Senhor, a paz que o mundo não conhece, a paz que foi dada à igreja. E essa paz, ela não está restrita a apenas os momentos de satisfação, de gozo e de alegria, porque mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de perda, a paz do Senhor continua habitando no meio da igreja. É por isso que nós podemos dar a paz do Senhor. Assim, quando você se arrepende, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a paz e o descanso de Deus passam a ser suas. Você passa a contar com a paz e o descanso de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Lá em Efésios capítulo 1, verso 14, diz assim: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que garante a nossa eternidade, porque nós fomos selados. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, nós recebemos o selo, ou seja, nós temos um destino, a glória celestial. Este destino foi carimbado, queridos, na nossa vida, quando nós fizemos Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho, para estar conosco na igreja, e a sua presença é que nos proporciona a paz que excede todo entendimento. É por isso, queridos, que o segundo propósito do arrependimento é que o Espírito Santo se tornará parte da nossa vida. É por isso que Paulo pode dizer, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É o Espírito Santo que vive em nós. É por isso que diante daquilo que nós possamos fazer que desagrada o coração de Deus, o Espírito Santo nos acusa, nos mostra que nós não estamos no caminho da verdade.
que precisamos voltar aos caminhos do Senhor, que aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos falando, entristece o coração de Deus. O Espírito Santo, queridos, é um símbolo que aponta para a nova criação que já está entrando no nosso mundo. Atos capítulo 3, diz que depois de ser curado, aquele coxo pulava, e isso é significativo, sabe por quê, queridos? Porque o profeta Isaías, lá no capítulo 35, no verso 6, diz, falando acerca da nova Jerusalém, ele diz, então os coxos saltarão como os servos. O Senhor Jesus veio instaurar um novo tempo, um tempo que significa uma nova realidade na vida de todos aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho, a igreja que foi liberta da escravidão do pecado, pelo arrependimento. E Lucas usa essa mesma expressão para nos mostrar que a nova criação já está chegando. Aquele coxo pulou, saltou de alegria. E eu fico pensando aqui, no cumprimento da profecia lá de Isaías 35, então os coxos saltarão como servo. Amados, há um terceiro propósito que nós encontramos aqui. Arrependam-se, e Deus mandará o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. E o terceiro propósito, queridos, do arrependimento, é para que Jesus volte e conclua, termine o que Ele começou. Se a gente observar, no segundo propósito, a paz e o descanso que o Espírito Santo nos traz agora é apenas um antigozo, é apenas uma lembrança daquilo que acontecerá na glória eterna. Porque Jesus hoje está na glória, sentado no seu trono, e Ele espera até o momento que os profetas predisseram, previram, quando Ele retornará e terminará a obra da redenção que um dia Ele iniciou, porque Ele voltará. A obra da redenção não foi concluída quando Jesus veio a este mundo. A obra da redenção não foi concluída quando Ele foi colocado naquela cruz. A obra da redenção será concluída quando Ele voltar para buscar a sua igreja, e nós estaremos eternamente na presença do nosso Deus, e um dia voltaremos com Ele para julgar todos os reinos e nações. Pedro está dizendo, tanto para Israel, como para todos os que creem, que Jesus é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador, e quando Ele voltar, Ele virá buscar a sua noiva. Portanto, arrependa-se. Não dá para brincar de ser crente, não dá para encarar o Evangelho de qualquer forma. Arrependa-se para que seus pecados sejam perdoados, arrependa-se para que o Espírito Santo faça parte da sua vida, arrependa-se para que Jesus volte por você. Esses são 3 bons propósitos pelos quais devemos nos arrepender. Queridos, mas aí você pode perguntar, pastor, mas se falou tanto acerca de arrependimento, mas o que é arrependimento? O que vem à sua mente, meu irmão, quando você pensa em arrependimento? Para mim, uma das imagens mais marcantes e que pode nos ajudar a responder a essa pergunta encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando descreve o início do ministério de João Batista, aquele que pregava no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E a palavra de Deus diz que vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por João no rio Jordão. E quando João viu muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele lhes disse, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. João volta-se para aqueles homens que eram conhecedores da lei de Deus, homens que apresentavam os seus sacrifícios e os sacrifícios do povo no templo. E ele diz, raça de víboras, mostrem fruto de arrependimento. A mensagem de João Batista, queridos, foi firme e martelou na cabeça daquele povo e daqueles líderes religiosos. Eu acho que muitos naqueles dias acharam a sua mensagem difícil de ser aceita, acharam que João era um fanático, acharam que João era um fundamentalista,
um exagerado. Para que isso tudo, João? Não pode alisar um pouco? Queridos, em nossos dias não é diferente. Muitos acham que a mensagem de arrependimento é uma mensagem estranha. É difícil de ser aceita. Há aqueles que querem banir a mensagem do Evangelho, a mensagem do arrependimento dos púlpitos da igreja, a fim de não escandalizar, de não ferir os ouvidos sensíveis das pessoas. Essas mesmas postulam um arrependimento que tem um sentido de mudanças, que as pessoas acreditam que irão melhorar suas vidas. É um evangelho que deve ser pregado apenas com promessas de bênção. Olha, venha Jesus que você vai ganhar seu carro novo. Venha para Jesus que você vai ganhar sua casa própria. Mas, queridos, às vezes o que nós vemos são promessas lançadas ao vento, mensagens enganosas. É um arrependimento superficial, arrependimento que tornará a vida entediante dessas pessoas melhor. Assim, toda vez que pensamos que encontramos coisas novas, melhores, um pequeno arrependimento deve acontecer na nossa vida. Ou seja, antes de adquirirmos algo novo, devemos dizer que o que temos não é bom o suficiente. E aí cada um vai pensando nas mudanças, porque essas mudanças são superficiais. Ninguém pensa nas mudanças interiores, nas mudanças significativas. É muito parecido com as mudanças da tecnologia. Quem já não olhou o seu Samsung A10? Eu já ia trazer o meu aqui para mostrar, o bichinho. E aí não parou e disse assim, eu preciso comprar um Galaxy S21, eu nem sabia que existia isso, eu fui pesquisar na internet. É o suprassumo da Samsung, Galaxy S21, nem olhei o preço. É o mais top da linha. E aí alguém poderia dizer assim, eu estou arrependido de ter comprado o A10. Fazemos isto, queridos, o tempo todo. Essa é uma sociedade que vivemos, é a sociedade do descarte. Assim, se algo não está mais novo, se tem algum defeito, passa para o novo, ou então para uma nova. A nossa sociedade, queridos, foi construída sobre uma cultura da rotatividade. Sempre quer encontrar a próxima coisa ou pessoa melhor. Teu casamento não deu certo? Segundo casamento, tira e queda. Mas se o segundo não der certo, vai para o terceiro. É a sociedade do descarte. Queridos, isso não é arrependimento que a Bíblia nos incentiva a ter. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 9, verso 13, que Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E o mesmo Jesus admoestou aos seus discípulos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o que é arrependimento no contexto da Bíblia? O que significa arrepender-se de nossos pecados e nos voltarmos para Jesus? E aí, aqueles que gostam de estudar a palavra lá no grego, entendem que arrependimento é mudança de mente, atitude, uma maneira de pensar, disposição, caráter, consciência moral. E no sentido mais bíblico, é voltar-se do pecado para Deus. É esse o real sentido de arrependimento, o arrependimento que nós pregamos aqui na casa do Senhor. É um arrependimento que possa levar o pecador a deixar o seu pecado e voltar-se para Deus. Logo, estas palavras é como se Jesus pudesse dizer assim: olha, vocês precisam mudar as suas mentes e os seus corações, a sua razão e as suas emoções, porque o reino de Deus está chegando. Alguns poderiam dizer: pastor, essa coisa de arrependimento é para quem ainda não é crente, é para quem ainda não confessou a Jesus. Eu já sou crente, pastor, essa mensagem não serve para mim não. Lê do engano, grande engano. Arrependimento, queridos, é para todos nós. Não pense que você, que eu, como cristãos, não precisamos nos arrepender dos nossos erros e pecados. Você está de alguma forma isento de arrependimento? Certamente que não. Nós não estamos isentos de pecar. Nós não estamos imunes de falhar. Se assim dissermos que não temos pecados, o apóstolo João, lá na sua primeira carta, vai dizer assim: mentiroso! O reformador Martinho Lutero, ele afirmou que quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependam-se, ele pretendia que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Arrependimento, queridos, é algo que acontece na nossa vida inteira, até o dia que o Senhor nos chamar à sua presença. Todos os dias nós precisamos nos arrepender, precisamos das misericórdias do nosso Deus.
Precisamos que o Senhor nos acolha com o seu perdão. Arrependimento é algo que acontece na nossa vida, todos os dias, em todos os momentos. Lá em Atos capítulo 11, verso 18, nos é dito que Deus concedeu arrependimento para a vida. Charles Spurgeon, ele tem uma mensagem com esse título. O príncipe dos pregadores, ele expressou de uma maneira profunda o significado do arrependimento para a vida. Ele disse: arrependimento para a vida é aquele arrependimento que vai acompanhado de vida espiritual na alma, e que assegura a vida eterna a todo aquele que o possui. É uma transformação não apenas no exterior, não é só uma questão de usos e costumes, mas é uma transformação no interior, no coração do homem, e essa transformação é o Espírito Santo que realiza. E isso, queridos, não tem um alvo, um foco apenas terreno, mas vislumbra a eternidade. Aqueles que estavam mortos em delitos e pecados são revividos conjuntamente com Cristo. Aqueles que não tinham receptividade espiritual agora recebem com mansidão a palavra de Deus. Alguns aqui talvez no passado estivessem dizendo assim: pastor, antes eu não conseguia passar muito tempo lendo a Bíblia, mas olha, não tem experiência mais maravilhosa do que ler as Sagradas Escrituras. Alguém poderia dizer assim: pastor, eu passar um tempo em oração, meu Deus, longe de mim tal coisa, mas hoje eu vou à presença do meu Deus, eu oro, eu intercedo, eu levanto mãos em agradecimento ao Senhor. Pastor, esse negócio de vir para a igreja, misericórdia, isso antes eu não aceitava, mas hoje eu posso dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, essa mudança acontece através do arrependimento. Aqueles que cochilavam no próprio centro da corrupção, recebem o poder de se converterem em filhos de Deus e de estarem próximos do seu trono. O arrependimento para a vida é aquele que dá vida a um espírito morto. Esse arrependimento assegura a vida eterna. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais as lutas que você está passando, os problemas que você está atravessando. A única coisa que eu sei é que o meu Deus está aqui neste lugar, e é Ele que pode alcançar, transformar, libertar, curar a sua vida. Se há entre nós alguém que precisa de um encontro com o Senhor, alguém que precisa arrependida, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero, Senhor, uma reconciliação contigo, pequei contra ti, Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está aqui para receber-te, porque Ele te ama.